E conforme eu for explicando, se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, tá? Então, nessa aula a gente vai aprender o conceito de trigger, ou conhecido como gatilho. O Então, ele trigger é um tem que fazer objeto. o limiter, Oi? o trigger tem que fazer o delimiter lá. O delimiter ele é um delimitador, né? Ele é usado para, dentro do banco de dados, você mostrar quando inicia e quando termina um código. Então, é Ah, interessante colocar ele sim, em função, em procedure, tá? E no trigger também. Ali você está explicitando onde está começando a criação da trigger e onde está terminando. É, então, a trigger ele é um gatilho que ele vai ser acionado automaticamente através de eventos dentro do banco de dados. Então, através de um insert que você dá no banco, de um delete ou um update, né? É, a estrutura dele para criação é o comando create, depois você coloca o definer, e aqui você vai colocar ou o usuário de acesso ao banco de dados que você acessa. Por exemplo, se a gente está usando o USB Web Server, você vai colocar lá o usuário root, né, e a senha USBW, por exemplo. E current user é se você não colocar nada aqui em definer, ele vai usar o usuário local ali do atual do sistema, né, do banco de dados. Depois a gente tem o trigger, comando trigger, e você coloca o nome da trigger. Depois a gente coloca se ele vai ser antes ou depois, ou seja, antes do evento ou depois do evento que disparou a trigger, né? Então aí vai um comando before ou after. E aqui você vai colocar o evento, se é um insert, delete ou um update. De qual tabela do banco de dados faz parte. Aí a gente precisa colocar o comando for each row, né, que ele está identificando que uma linha do código da tabela vai ser afetada por ele, tá? E aqui é a ação que vai ser disparada pela trigger. Então, olhando aqui no exemplo aqui, por exemplo, né, dessa tabela aqui, ó, o que que acontece aqui? Então, a gente tem a tabela produtos, e quando é feito uma compra, se a quantidade for digitada igual a zero, ele não pode, né, inserir quantidade zero. Você não tem como comprar zero produtos. E aqui foi feita, então, uma trigger que vai verificar se a pessoa digitou zero na hora de inserir quantidade de produto, então ele deve colocar a quantidade um. Então tá aqui, ó. Create definer, passa, aqui ele já passou o usuário, né? Root, o nome da trigger, que é mini mercado, ponto compra, underline produto, before insert. Então qual que é o momento? Então antes de inserir na tabela compra produto, uma linha será afetada, for each row, e aqui começa, begin. Então aqui a gente vai começar a ação. Qual que vai ser a ação? Primeiro, a gente pega uma variável, cria uma variável. O comparador, o componente new aqui, ele vai pegar a quantidade que eu estou tentando inserir, que a pessoa ali digitou,
no comando de inserção, na tabela compra, para coluna quantidade. Se o valor for igual ou menor que zero, então essa nova quantidade passa a valer 1. E aí o que ele faz? Quando executado, né? Se você digitou lá, tentou cadastrar o produto, dando um insert. Ó, insert to compra o produto. Aqui eu tenho o código da compra. 2. Código do produto 1. Preço 8,90. Eu estou passando a quantidade de produto que eu comprei? Vocês estão vendo aqui se eu estou passando a quantidade? Estou passando ou não? Está sendo passado o valor de quantidade aqui, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Insert into compra, código da compra, código do produto e preço. E aí? Não, né, João Vitor? De jeito Todo não, mundo né? concorda? Todo mundo concorda com o João Vitor, com o Ricardo? A gente não está passando, a gente está passando apenas aqui, ó. Código da compra, código do produto e o preço. Aí nesse caso aqui, se eu não tivesse a trigger, quanto que ele inseriria aqui na quantidade? Acho que seria nulo, não? Seria zero. Zero, nulo, né? Então, ficaria zero aqui. Como eu não posso, eu não tenho como comprar zero produto. É impossível você comprar zero produto. Você vai no mercado lá, você passa pelo caixa do supermercado com zero produto? Não. Só se você foi embora e não levou nada. E não é esse o caso. Então, para não ter esse problema, você faz uma trigger. Você faz uma trigger no evento before insert da tabela compra produto, que pega a quantidade que você digitou ali no comando insert. E se essa quantidade for menor ou igual a zero, então, por padrão, ele coloca que a nova quantidade da coluna vai ser igual a 1. Ficou claro a função dessa trigger aqui? De exemplo? Perfeito. Então, vamos agora aqui analisar um outro caso, né? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma trigger para vocês fazerem no fórum. Então tá aqui. Então você tem lá a tabela pedidos e eu quero gravar o histórico de pedidos, ou seja, tudo o que acontecer com a tabela pedidos, eu quero gravar. Já ouviram falar de log? O que é um log? É o registro de tudo que acontece ali, um acesso, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Então vamos supor que eu queira fazer um log da minha tabela pedidos. Eu quero fazer que é uma tabela muito importante e eu preciso armazenar tudo que é feito
de alteração na tabela pedidos. Então tem que armazenar lá quem apagou, quem incluiu, quando. Então tem que ter todas essas informações lá. Então aí a gente tem a tabela histórico pedidos. Então eu chamei ela de histórico pedidos. Aí que eu vou ter o ID do histórico, ou seja, cada log que eu gravo, ele vai ter um identificador. Ele vai estar vinculado a uma chave estrangeira com a tabela pedido através do ID pedido. A ação vai descrever que tipo de atividade que foi feita, se foi um update, se foi um delete, se foi um insert. Data de modificação, ele vai armazenar a data e hora que ocorreu essa modificação na tabela pedido. E o usuário responsável vai armazenar o nome ou código do usuário que fez a alteração no registro da tabela pedido. Então vamos lá. Como que a gente vai criar essa trigger? Na verdade, eu vou ter duas ações, né? Quando ele vai atualizar ou quando ele vai apagar algum registro da tabela. Quando ele inserir, não. Vai ser só em caso de apagar ou atualizar. Então, para a gente criar essa tabela, a gente vai ter lá o ID do histórico, como autoincremento, chave primária, o ID do pedido inteiro. A ação é um varchar de 10. Ele só vai escrever lá se é um update ou se é um delete. A data de modificação, que é do tipo datetime, vai pegar a data e hora. O usuário responsável que vai pegar aí o código ou o nome do usuário. E aqui a chave estrangeira, né? Fazendo referências com a tabela pedidos, o ID do pedido. Então, para a gente criar essa trigger, a gente vai usar o delimiter, né? Vamos chamar aqui de TRG histórico pedidos. TRG, abreviação de trigger, para a gente saber não confundir com uma função, nem confundir com uma procedure. E quando que ela vai ser usada? Então, lembrando, eu quero salvar o histórico de pedidos. Então, antes de eu fazer uma atualização na tabela, pedidos, eu quero inserir um histórico do que está sendo feito. Então, se é antes, eu vou usar o quê? Aliás, se é, depois, eu vou usar o quê? O after, né? Se é antes, eu uso o before. Se é depois, eu uso o after. Então, depois que eu atualizar a tabela pedidos, então a after update on pedidos, determino aqui que uma linha vai ser afetada, inicio. Comando insert na tabela histórico pedidos, o ID do pedido, a ação que foi realizada, a data de modificação e o usuário que fez a modificação. Quais valores? É agora que vem, né, a diferença do que eu tenho aqui na apostila. Vamos voltar aqui na apostila. Qual foi o operador que eu usei aqui? New.quantidade, porque eu estava inserindo. Quando eu vou inserir, não é uma novidade?
Então, eu tenho o operador new. Agora, eu estou inserindo dados e eu preciso pegar um valor depois que ele foi atualizado. Se é depois, eu vou usar o operador new? Não. Eu vou usar o operador old. Old, ID pedido, ação que é um update, função null para pegar a data e usuário fixo aqui no caso é só um texto, tá? Que está armazenando o usuário. Então, o que a gente tem de novo aqui? Operador old e o evento after update, né? Que é diferente daquele exemplo que eu mostrei para vocês na apostila. Vocês entenderam a diferença aqui do uso do on, do new com old? E sim, só precisa testar para ver direitinho, né? Sim, sim, Digo assim, a gente tem que experimentar para fixar o conhecimento, né? com certeza. Quando a gente executa, fica mais fácil, né? Quando a gente faz na mão, fica mais fácil, né? Depois, é, a segunda parte do desafio lá pede o seguinte. Esse foi para fazer o update. A segunda parte é para fazer o delete, né? Então, quando eu tiver a ação de apagar um dado da tabela pedidos. Então, aqui eu ia fazer, aqui é no atualiza, né? No update pedidos. E agora, quando você apaga um registro da tabela pedidos. Então, imagina lá olha a importância de a gente usar uma trigger, né? Então, imagina que um funcionário seu lá apagou um pedido, ou apagou uma, um registro que não podia de algum lugar da tabela. E você tem lá 10, 15 usuários diferentes. Onde que você vai saber quem cometeu o erro? É através da trigger, né? Peraí, Ricardo, agora que eu vi sua pergunta aqui. Não lembro de termos trabalhado com usuários. Como é isso? Ah, o usuário, toda vez que você acessa o banco de dados, você precisa de um usuário. Então, talvez você não tenha percebido, porque quando você digita lá, por exemplo, se eu vim aqui, ó, eu estou usando aqui o USB Web Server, tá? Então, se você acessar lá o banco de dados aqui, ó, ele até fala aqui que o utilizador é o root e a senha o SBW, né? Ó, ó. Esse aqui é o usuário. O usuário é a senha. E sempre a gente usa o root. Mas aqui dentro dentro do banco você pode criar outros usuários, você pode dar permissão, tá? Você pode fazer várias coisas dentro do banco de dados do MySQL, certo? E aí, quando você cria a trigger, você pode passar ali por padrão, né? Você pode passar um usuário ali, ou se você não colocar nada, ele vai entender que quem está criando a trigger ali é o usuário que você fez o login no banco de dados da última vez. Então, voltando aqui, agora na tabela pedidos, né, para fazer o delete,
Então alguém foi lá, apagou o registro e eu preciso gravar esse registro, né? Então a gente vem aqui, ó, after delete, com pedidos, e vou inserir então em histórico de pedidos, o ID do pedido, a ação, data de modificação, usuário responsável. Mesma estrutura, o que que eu vou mudar? A frase. Aí aqui eu tenho o que que ele fez, né? Agora, quais são os benefícios de se usar triggers? Primeiro, você tem a automatização, então você automaticamente consegue resolver problemas. Então a gente viu aqui armazenar o log, a gente viu se um usuário, ao fazer o cadastro de um produto, não colocar uma quantidade, ele automaticamente coloca um. Então isso automatiza o processo dentro do banco de dados. Seu sistema ele fica mais íntegro, porque aí você vai ter menos dados nulos dentro do banco de dados. Você vai ter um rastreamento das alterações que foram feitas nas tabelas. Isso facilita a auditoria, é quando você tem um só meu computador travou aqui, reiniciou sozinho. Vocês estão me ouvindo? Beleza, João. Então vou continuar aqui a apresentação. Não sei o que aconteceu com esse computador, não. Deu tela azul aqui e parou tudo. Fechou tudo, tudo, tudo. Só abrir aqui, ó. Então, como eu estava falando para vocês aqui, o- os três principais benefícios da utilização de triggers, né? É a automatização, a integridade dos dados e a facilidade que você tem de fazer auditorias, já que seus dados eles ficam fáceis de ser rastreados. Agora, as desvantagens de utilizar as triggers está no uso excessivo. Por quê?
Quando você tem muitas triggers dentro do seu sistema, ele pode ser difícil de depurar e manter, porque ele vai ficando mais complexo. É igual um código muito grande, né, de programação. E também ele tem um impacto no desempenho, já que isso pode gerar uma sobrecarga no sistema de banco de dados, na sua execução. Imagine que você tem, sei lá, 100 triggers no seu sistema e, e aí essas triggers você... Ô, Ricardo, meu computador travou, tá? Tive que... Ele reiniciou aqui sozinho. Famosa tela azul do Windows. Então aí ele dá aquela sobrecarga, né? Devido a você ter, por exemplo, lá 100, 120 triggers cadastradas, eu imagino 10, 20, 30 triggers sendo executadas ao mesmo tempo, dentro de um banco de dados. E isso vai trazer uma sobrecarga imensa. E quando você tem várias triggers sendo executadas automaticamente, isso pode causar uma dificuldade de você entender aonde está a sobrecarga de dados. Por quê? Porque você não sabe que hora, que momento que ela está sendo executada. Vocês conseguem entender essa sobrecarga, essa dependência oculta? Então, olha, eu tenho, vamos pôr um número pequeno, 20 triggers dentro do meu banco de dados. De repente, meu banco de dados começa a ficar devagar, o sistema começa a ficar lento dentro da rede. E aí, você vai ver as triggers, elas estão sendo executadas a todo momento. Você não vai conseguir identificar qual é a trigger que está causando esse problema e em que momento ela está sendo executada, porque ela é executada automaticamente, ou seja, de forma invisível. Não foi ali na, você não deu um comando na programação para executar ela, você colocou ela implicitamente dentro do banco de dados, tá? Então, o que que a gente deve fazer? Se certificar sempre de que uma trigger não vai chamar uma segunda trigger, porque isso pode causar redundância. E também usar condicionais para evitar que ela seja acionada de forma desnecessária, tá? Ou seja, trigger é muito importante, deve ser usada, mas somente nos momentos mais adequados, em cenários específicos. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer a respeito de trigger? A respeito da atividade de hoje, da semana? Pode fazer a pergunta, João Vitor. Uma curiosidade, na verdade, professor. Pode falar, Ricardo. Vamos supor aí que a gente faça aí no mercado, por exemplo, uma atualização dos preços dos produtos. Aí eu consigo fazer uma trigger para, por exemplo, cada produto que teve um aumento, que teve um update lá, eu faço o registro lá, certo? Você quer fazer, depende, vamos supor o seguinte, você quer fazer uma Eu quero, num atualização. futuro, por exemplo, ter um histórico Hum. dos aumentos, por exemplo, ou da variação dos preços. Eu consigo fazer isso, não? Ah, consegue. Então, toda vez que você fizer uma atualização nos preços da tabela produtos, você quer armazenar um histórico disso.
Isso mesmo. Aí o que acontece? Se eu precisar resgatar, eu consigo resgatar pelo ID, é isso? Consegue, você faz uma trigger que ela só vai ser executada quando a coluna preço ter alteração. Porque o que que acontece? Você pode fazer um update, né? Você pode fazer um update lá de vários dados da tabela, certo? Mas no seu caso, você quer só quando ele tem atualização de preço, né? Seria isso mesmo. Então dá para fazer sim. Dá para fazer tranquilo. Uhum. Tá? Tenta fazer depois, se você não conseguir, você me manda mensagem que eu te ajudo. Vamos lá, professor, eu tenho uma dúvida em questão da agenda 3 de TI. Na atividade 1 da agenda 3, está pedindo para criar um registro, criar um trigger que insira um registro de garagem coberta para todo apartamento incluído do tipo cobertura. Mas seria um registro de quê? De data, de atualização? Vamos lá. Sempre que você tiver uma dúvida, ô João Vitor, você abre o banco de dados e lê o banco de dados. Quer ver, ó? Tô abrindo aqui tudo de novo porque o meu computador fechou tudo. Então vamos lá. Agenda 03, tecnologia, ver fichário dos alunos. Então aqui está o banco de dados, né? Aí ele fala no enunciado que você tem que inserir uma garagem quando você inserir um registro em que o apartamento é do tipo cobertura. Então, o que que você tem que fazer, ó? Vamos lá. Aqui eu tenho a tabela apartamento, ó. Então, quando eu dou um comando inserir apartamento e eu coloco que o tipo de apartamento não é padrão e sim cobertura, automaticamente eu tenho que vir na tabela que eu tenho aqui chamada garagem e inserir uma vaga de garagem para esse apartamento do tipo cobertura. Ou seja, então a gente vai ter, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que entrar, criar uma trigger que depois que inserir um apartamento do tipo cobertura, insere na tabela garagem uma garagem para esse apartamento. Entendeu? Maravilha. Então é só pensar. Inserir um apartamento.
O apartamento é do tipo cobertura, então eu tenho que acionar a trigger para inserir ele na garagem. Aí você pega o, o apartamento, código do apartamento lá, e coloca que a vaga dele é coberta. Mais alguma pergunta? Ô, Ricardo, então, depois você tenta fazer lá como uma atividade extra aí, essa trigger. E se você não Sim, conseguir, senhor, tem interesse aí. se você não conseguir, você me fala, tá? Vamos lá, cada apartamento criado do tipo cobertura, eu terei que inserir um registro na tabela garagem. Isso mesmo, ô João Vitor. Perfeito. Exatamente isso. O João Vitor está digitando mais alguma coisa. Não. Pessoal, vocês têm mais alguma perguntinha aí para fazer? Alguma dúvida para a gente debater? Não, professor, para mim tá tudo certo. Maravilha, Ricardo. Você, João Vitor, tudo certo também? Maravilha. Então vou encerrar por aqui hoje, tá? Vocês tenham uma boa noite aí, uma boa semana. E aí a gente vai se falando aí durante a semana até a entrega da atividade, tá? Até quinta-feira que vem. Tchau.